18 Guild Wars capítulo 52, Paraíso de Kyong-ki. Autor, Kotaro. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Quando chegaram à vila, Draco ficou bastante surpreso ao ver seu desenho. Era essencialmente o estilo idealizado de habitação élfica, que consistia em casas esculpidas nas árvores. Era uma pequena floresta com grandes e grossos carvalhos espalhados de forma equidistante, de forma mais linear. Algumas das casas foram esculpidas na base das árvores, outras no meio, com o que pareciam ser escadas que levavam às suas portas. A maioria, porém, tinha sua casa esculpida nas copas das árvores, o que criou a necessidade de passarelas entre as copas das árvores. Esta foi a estética principal do assentamento que Draco achou extremamente agradável. Ele sentiu como se tivesse sido jogado no mundo daquele romance popular com um anel e dois anões que precisavam jogar esse mesmo anel na lava. O elfo masculino conduziu a dupla Chamelis através do assentamento, através dos olhares e apontamentos de todos os elfos da floresta ali situados. Draco ficou surpreso ao ver que havia poucas crianças por perto, provavelmente apenas 5 no total. A população total dos elfos da floresta era de mais de 300, mas eles só tinham 5 filhos por perto. Agora Draco podia entender por que as elfas estavam tão ansiosas. Não tinha nada a ver com estar com tesão, mas sim com desespero. Draco foi levado até a maior árvore do assentamento, que tinha quase 90 metros de altura. Draco teve que esticar o pescoço bem alto para poder ver o topo da árvore e mesmo assim, a luz do sol foi bloqueada pelas copas grossas. Esta é a nossa Ártrei. É o coração e a alma de todos os elfos da floresta no Vale dos Quatro Pontos. O elfo masculino apresentou-se com uma expressão reverente. Todos os outros elfos ficaram menos ferozes e mais emocionais ao olharem para a árvore. Aos olhos de Draco, era como se todos estivessem olhando para seus próprios pais. Kyong-ki olhou para a árvore com tédio até ver um determinado local. Então sua expressão mudou e ele parecia constipado. Draco notou essas mudanças com sua visão de 360 graus que os olhos de Kylo concederam. Ele olhou para o local que Kyong-ki avistou e focou ali. A princípio, ele viu apenas uma pequena protuberância na casca, mais ou menos como uma espinha na pele humana. Ele decidiu ver e posteriormente entendeu por que Kyong-ki estava preocupado. Na saliência havia uma entidade semelhante a um verme que lentamente penetrava na casca. De certa forma, parecia uma tênia, dando a Draco uma sensação de nojo enquanto observava as suas ações. Ficou claro que ele estava olhando para uma das razões pelas quais ele estava nesta missão única em primeiro lugar. Era um parasita. Draco também hesitou por um segundo. Contar ou não contar aos elfos? Kyong-ki ficou quieto porque se ele contasse a eles, eles perderiam todo o interesse em fornecer a ambos os benefícios maléficos obtidos esta noite devido à preocupação e ao estresse. Além disso, ele não tinha obrigação de ajudar no surto parasitário. Draco era diferente. Essa deveria ser sua prioridade, em vez de brincar. Afinal, o motivo pelo qual ele foi ao local de cada raça foi para coletar informações, ver se havia algum benefício a ser extraído e reunir mão de obra para seu uso. Draco decidiu se arriscar dessa vez. Ele parou e caminhou até a saliência que viu e observou-a com desconfiança por um tempo. Isso é normal. Quando os elfos que o escoltavam ouviram sua pergunta e espiaram para onde ele apontava, ficaram pasmos. O que é isso? A casca da nossa Ártrei deveria ser perfeita. O elfo masculino perguntou com uma voz em pânico. O rosto de Draco tornou-se um pouco solene quando ele se virou para observar os elfos dispostos diante dele. Seu olhar sério fez os já preocupados elfos mergulharem no terror e no medo. Eles meio que queriam que ele permanecesse quieto e meio que ele falasse a verdade. Sua Ártrei está sendo invadida por um parasita, cujas espécies têm causado estragos no Vale de Quatro Pontos. Eles são a razão pela qual fui enviado aqui, para batê-los e devolver o Vale de Quatro Pontos à sua tranquilidade habitual. As palavras de Draco os fizeram respirar fundo, mas quando ele terminou, seus olhos começaram a brilhar intensamente. Suas palavras aludiam diretamente ao fato de que ele iria ajudá-los a lidar com o parasita que estava infestando seu Ártrei. Meu senhor, existe uma maneira de matar o parasita? Uma elfa perguntou desta vez, com uma voz afiada e madura que combinava com suas feições. Draco assentiu. Existe. Vou precisar que você prepare um caldeirão e os seguintes materiais.
Draco começou a listar as coisas que precisava e quando terminou, os elfos correram para cumprir seu pedido. Nem meia hora se passou quando eles voltaram com tudo o que ele pediu. Draco ficou um pouco surpreso ao ver isso. O Fourpoint Valley era tão rico em recursos. Deve-se notar que a maioria dos ingredientes que ele pediu eram raros. Ele ficou ainda mais surpreso quando viu o caldeirão. Pai da Deni, item de artesanato classificação, épico efeitos, passivo 1, melhoria do reagente. Todos os ingredientes colocados neste caldeirão são melhorados para o mesmo nível do caldeirão. Ativo 1, retorno em caso de falha. A ativação desta habilidade permite ao usuário reiniciar um processo de elaboração com falha 3 vezes. Tempo de espera, 21 dias. Descrição: o caldeirão inicialmente pertencia ao gigante Lazar Laisgifneu e de sua esposa Simida e Simenfo, que viviam no lago do caldeirão. Era normalmente usado para reviver os mortos infinitamente, mas foi refeito para preparar poções. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 50.000% necessários para atualizar para o rank lendário Que Bom Caldeirão. A passiva por si só já o tornava mais do que apenas um item épico. Foi capaz de transformar qualquer reagente, mesmo os do nível lixo, em reagentes épicos sem limite, desde que fossem usados para elaboração dentro dele. No entanto, apesar de parecer ótimo, pode-se notar que Draco não estava muito animado com isso. A razão era simples. Os reagentes Epic eram tão fáceis de trabalhar. Veja como ele criou a poção da benção do dragão. Ele se limitou a 3 reagentes Epic não porque não pudesse pagar mais, mas porque não podia lidar com mais. Se ele quisesse criar alguma coisa neste caldeirão, primeiro teria que se certificar de que os ingredientes eram muito poucos ou muito compatíveis. A habilidade ativa, porém, corrigiu o problema criado pela habilidade passiva. Uma vez ativada, uma pessoa poderia tentar criar uma poção que falhou 3 vezes por ativação. Portanto, mesmo que alguém fosse reprimido pela qualidade dos ingredientes, eles poderiam usar os mesmos ingredientes para tentar novamente. Outro benefício geral do caldeirão era que ele tinha durabilidade ilimitada, como todas as armas e ferramentas da atualização 1. Podia-se falhar e falhar novamente, mas não perder nada no final, porque tudo que você precisava fazer era jogar no lixo. Regentes de nível, que custam quase nada, e praticam com reagentes épicos, que eram difíceis de conseguir. A expressão de Draco ficou um pouco rígida quando ele olhou para aquilo. A mistura que ele planejava fazer era algo um pouco avançado que só precisava de reagentes raros, mas havia mais do que alguns deles. A mistura exigiria quase 30 ingredientes diferentes, 5 principais e 25 de apoio. Ter todos eles aprimorados para Epic foi um pouco. Porém, Draco logo ficou satisfeito ao se lembrar de um certo fato. Ele tinha a origem de um dragão de alto escalão. Se o mundo fosse classificado como uma empresa global, o seu cargo seria o de diretor-geral de um continente inteiro. Ele poderia mover a energia mundana de maneiras que até mesmo alguns poderes ocultos sentiriam inveja. Afinal, a única dificuldade real na preparação de poções era a fase de conclusão para qualquer profissional. Se ele conseguisse lidar bem com isso, ele seria capaz de fazer algumas poções assustadoras com este caldeirão. Pensando nesse sentido, Draco decidiu não atrasar mais. Ele ordenou que os elfos da floresta recuassem consideravelmente antes de coletar os ingredientes que haviam reunido até agora. Respirando fundo, ele bateu palmas, uma onda de choque saindo de seu corpo enquanto o fazia. Não foi um efeito de sua força, mas de seu controle. Ele ativou seu controle com todo o seu poder, captando toda a energia mundana que conseguiu reunir. Draco ficou satisfeito ao ver que a quantidade era maior do que qualquer coisa que ele pudesse recuperar em sua vida passada no rank 6. Deveria ser o suficiente para trabalhar. Draco pegou o primeiro ingrediente principal da mistura, que era um globo ocular de salamandra cicatriz de nível raro, e começou a filtrá-lo. Ele fez o mesmo com cada um dos ingredientes, filtrando-os e purificando-os cuidadosamente. Demorou 2 horas inteiras só para fazer isso com todos os reagentes, e o nível de alquimia de Draco subiu do nível 36, 10%, para o nível 37, 40%. Mesmo que ele não tivesse um conjunto alquímico, ele foi capaz de congelar da energia mundial. Claro, não era tão puro quanto o que ele conseguia quando estava em um mundo super mini pequeno,
mas era muito melhor do que usar qualquer outra coisa que estivesse disponível. Draco aqueceu o caldeirão com seu fogo de guerra desta vez. Mesmo que o benefício do fogo da guerra não se estendesse à preparação de poções, ele ainda poderia usar sua forma de chama para qualquer tipo de criação. Draco também equipou seu título de inventor, que lhe concedeu 15% de chance de sucesso permanente ao criar qualquer coisa, mesmo que fosse um item divino. Com sua própria habilidade e seus benefícios, Draco estimou que sua chance total de sucesso era de 85%. Para uma mistura feita apenas com itens épicos, isso foi extremamente bom. Draco jogou o primeiro reagente raro e observou enquanto ele se transformava com um brilho branco em algo melhor. Passou dos globos oculares da salamandra com cicatrizes ao olho da salamandra envenenada. Draco permitiu que o ingrediente derretesse sob a pressão do fogo e sua manipulação da energia mundial. Na maioria dos processos de elaboração alquímica, ele normalmente moía os ingredientes até formar uma pasta antes de jogá-los dentro, de modo que eles fossem simplesmente fundidos e misturados com a energia mundana. No entanto, ele não ousou tentar isso com todos os reagentes épicos. Mesmo que eles só tenham se transformado ao entrar no caldeirão, essa transformação tornaria o reagente muito volátil. Para fazer uma comparação útil, se estivesse na sua forma básica antes de ser transformado, seria como expor o diesel ao fogo. No entanto, se estivesse em forma de pasta quando jogado dentro, seria como expor querosene ou gasolina ao fogo. Draco passou 6 horas sozinho na mistura. Ele teve que alternar perfeitamente o derretimento e a mistura dos reagentes, já que eles estavam crus quando jogados, bem como o nível de calor e a saturação da energia mundial para manter estável o veneno emergente. Quando terminou, ele parecia um pouco abatido, mas seus olhos brilhavam com determinação e força de vontade. Podia-se ver facilmente que Draco realmente amava artesanato e levava isso a sério. A maioria das pessoas talentosas em combate zombaria de Tradeskills, mas Draco sentia um prazer profano nisso. Não era apenas um meio de ganhar dinheiro ou mesmo de fazer as coisas de que precisava, mas uma espécie de atividade relaxante que todas as pessoas tendiam a fazer quando o estresse era demais. Alguns iriam nadar, alguns jogariam, alguns se entregariam aos prazeres sexuais. Mesmo que ele parecesse uma merda e sua mente estivesse tensa, sua alma estava em paz. Se antes sua alma era como o oceano durante uma tempestade, agora era como um lago calmo e lindo. Quando chegou ao estágio de conclusão, Draco reuniu toda a energia mundial restante que conseguiu reunir. Ele não precisou fazer uma pausa desta vez porque seu corpo no jogo estava muito melhor do que quando ele criou a poção da benção do dragão. Ele dividiu a energia mundial em 100 garrafas e reuniu a mistura. Draco sentiu a queimação nos músculos de sua mente quando tentou coalescer esses recipientes em uma forma sólida. Era como tentar fazer aquela última flexão quando seus braços estavam tensos e trêmulos, quando parecia que você não conseguiria ir mais longe. Nesse ponto, tudo se resumia à sua força de vontade. A vontade de Draco era forte depois de todas as coisas pelas quais passou, então ele foi capaz de perseverar e transformar esses recipientes semissólidos em garrafas de verdade. Quando terminou, ele se apoiou no caldeirão e respirou fundo. Sua cabeça latejava e sua garganta estava seca, mas no fundo ele estava em êxtase. Mesmo que o veneno caísse um rank devido ao estágio de conclusão, ele ainda estava feliz porque havia quebrado um recorde pessoal. Sua técnica refinada da estrela para alquimia estava com gargalos no nível 3 de 10, mas havia chegado ao nível 4 agora. No futuro, seremos capazes de transformar poções raras em épicas com mais facilidade na fase de conclusão. Draco espiou as 100 garrafas de veneno vermelho escuro que pairavam no ar acima do caldeirão. Como provavelmente eram do Epic Rank, eles tinham algum nível de consciência, embora não muito pronunciado. Parasita Bunny, consumível classificação, épico, 50% de eficácia, refeito, destrói qualquer entidade classificada como parasita sem prejudicar o hospedeiro. Também cura os danos causados pela infecção. Draco ficou satisfeito com os efeitos. Afinal, foi por isso que ele fez 100 garrafas em vez de apenas uma. Para que ele pudesse usá-lo em diferentes situações como esta sem ter que fabricar tudo de novo. Draco pegou um frasco da poção e colocou o resto em seu inventário quase infinito. Ele caminhou até a saliência onde estava o parasita e abriu a garrafa. Surpreendentemente, a mistura não era nociva,
mas cheirava desinfetante. Quando Draco ergueu a mistura sobre a saliência, ele ativou sua visão verdadeira para poder ver bem o parasita. O parasita, que estava arrepiando ao invadir esta árvore, sentia a aura da morte sobre ela. Ele tentou entrar na casca, mas nada poderia salvá-lo neste momento. Afinal, o motivo pelo qual ainda não havia assumido o controle da casca era porque a madeira era muito firme e inflexível. Tentando cavar mais fundo agora que a morte estava sobre você? Continue sonhando. Meu irmão aí, por favor, prepare-se para trilhar o caminho da vida após a morte. Draco derramou a mistura na saliência, e ela escorreu pelo buraco que o parasita aterrorizado havia deixado em seu rastro, alcançando quase instantaneamente. Para um organismo normal, essa mistura seria um pouco irritante para a pele, mas para o parasita era como cair na lava. Ele gritou em um tom estridente enquanto sentia a pura agonia, debatendo-se nos espasmos da morte. Quando se dissolveu completamente na mistura, o veneno se transformou em uma mistura verde esbranquiçada que percorreu o caminho que o parasita percorreu, curando todo o dano causado e restaurando a forma perfeita da árvore. Os espectadores elfos da floresta assistiram a isso com receio no início, depois com esperança antes de explodirem por alegria. Eles estavam conectados ao Eatrei em um nível primitivo, para que pudessem sentir o dano que foi curado. Isso levantou a questão: como eles não perceberam isso durante todo esse tempo? Aqueles que já foram infectados por vermes entenderiam o porquê. Quando tais parasitas invadiam o corpo, quase nunca se sentiria isso. Só quando os sintomas começaram a aparecer é que se percebeu que estavam infectados. Uma árvore enorme como essa e uma coisa tão minúscula parecida com um verme. Honestamente, o próprio Draco poderia ter perdido isso com os olhos de Kaelo se não fosse por Kyong-ki. Falando em Kyong-ki, o sujeito estava atualmente no meio de um bando de leoas elegantes, cantando letras pesadas enquanto tentava cortejá-las. Ah, Xiao Fei, você acreditaria se eu lhe dissesse que este rei caça sozinho? Kyong-ki riu com uma expressão arrogante. Incrível. Não pode ser verdade. A leoa chamada Xiao Fei exclamou. Todas as outras leoas, que ouviam as besteiras de Kyong-ki com diversão, experimentaram um forte aumento de interesse. Todos eles se aproximaram dele instintivamente. É verdade. Você sente o cheiro de um orgulho neste rei? Kyong-ki perguntou presunçosamente. Ah! É verdade. Xiao Fei exclamou. Sempre havia aquele cara que parecia ser capaz de atrair as garotas onde quer que fosse devido a uma certa característica que possuía. Kyong-ki era um daqueles companheiros do reino dos leões. Todos sabiam que no orgulho do leão, o macho era o rei e as fêmeas eram as caçadoras. Eles trabalhariam duro pela comida e o macho ficaria preguiçoso enquanto ele seria o primeiro a receber a carne. Depois disso, se ele estivesse sentindo vontade, eles teriam que se deitar e deixá-lo expressar sua verdadeira natureza neles. Esses eram seus instintos naturais e eles não tiveram problemas reais com isso. Foi assim que a natureza os criou. Ainda assim, ver um leão macho tão musculoso e caçado sozinho sem a necessidade de um bando. Como eles poderiam não se sentir atraídos? Kyong-ki, vendo que ele tinha essas mulheres fisgadas, riu ruidosamente. Bem, já passei bastante tempo aqui. Tenho que voltar para minha solidão e trabalhar com meu irmão, Draco. Foi bom relaxar com vocês, lindas damas. Ele se levantou e começou a sair casualmente, sem parecer que estava fingindo. De repente, seu rabo foi agarrado e ele foi puxado de volta para o meio da leoa, que ronronava com intenções nefastas. Não vá embora tão cedo, irmão Kyong. Nós, irmãs, gostaríamos de fazer alguns exercícios com você. Kyong-ki riu sozinho. Ele estava prestes a se divertir muito. Guild Wars capítulo 53, Paraíso de Draco 2HM. Onde está meu companheiro? Draco perguntou com incerteza. Os elfos da floresta, que estavam perdidos em êxtase, de repente perceberam que um leão muito conspícuo e problemático estava faltando. No início, eles ficaram preocupados e depois encolheram os ombros. Qual foi a pior coisa que o sujeito poderia fazer? Suas leoas da savana estavam em um local seguro. Sem mencionar que eles eram extremamente arrogantes e desprezavam a maioria dos leões machos. Se ao menos eles soubessem o tipo de cena quente que estava ocorrendo na área das feras domesticadas, eles poderiam apenas lamentar sua ignorância. No entanto, isso não deve ser um grande problema. Por que você diz?
Porque seus donos estavam prestes a consumir vorazmente o parceiro do leão. Porra! Draco estava assustado. As mulheres elfas da floresta que olhavam para ele com leve interesse estavam agora olhando para ele com olhos injetados de sangue. Era como se tudo o que pudessem fazer para se conter. Não devemos ficar surpresos. Era como se uma garota fosse ao clube e pegasse um cara gostoso para levar para casa e brincar durante a noite. Quando aquele cara gostoso entrou na casa dela e viu a mãe dela, ele parou, afirmou que ela estava doente e provou como. A menina naturalmente se preocupou, mas o sujeito sorriu e disse que poderia curar a mãe dela. Depois de um processo árduo, ele foi claramente capaz de curar a mãe dela, a quem a menina amava profundamente. Agora, quando ela olhou para ele, não era apenas uma simples noite para saciar suas necessidades que ela queria. Agora, ela quer foder os miolos dele. Foi algo semelhante. Não importa se é um Batman ou um monge, uma vez que alguém fosse observado por um bando de mulheres bonitas que eram perfeitamente adaptadas ao seu gosto de uma maneira tão voraz e feroz, seu couro cabeludo formigaria de medo. Olá, irmãs. Por que tão sério? Eu só pedi 4 de vocês, então por que todos vocês estão olhando para mim como se eu fosse um pedaço de carne delicioso? Porra, por que vocês homens também estavam me dando um olhar parecido? Draco sorriu fracamente e apontou para Yartrey. Talvez seja melhor entrar na árvore e continuar com nossos negócios. Assim que ele disse isso, a multidão conseguiu controlar seus sentimentos, mas podia-se ver que eles não terminaram aqui. Draco estava livre para ir por enquanto, mas ele não deveria ousar sonhar em deixar este lugar sem deixar cair alguns quilos de sua semente. Draco foi conduzido até uma abertura esculpida na Yartrey, entrando no que parecia ser uma passagem sinuosa. As paredes pulsavam com energia esverdeada, numerosas vinhas cobrindo-as. Formavam uma certa estética que Draco achava etérea. Enquanto caminhavam pelo caminho, Draco notou que havia alguns galhos aqui e ali. Eles pareciam levar a várias áreas do Yartrey. Na verdade, uma das filiais levava à área onde Kyong-ki estava agora vivenciando o que era chamado de Nuvem 9. Eles continuaram direto pelo caminho até uma sala onde o espaço era quase infinito. Exceto alguns metros dentro da sala, o resto estava escuro como o breu, como se tivesse sido engolido pelo abismo. Draco franziu a testa e tentou ver na escuridão. Ele ficou surpreso ao descobrir que ver não era suficiente. Ele precisaria ver através para penetrar na escuridão. Draco decidiu ler as memórias dos elfos da floresta para descobrir o que estava escondido ali. Ele ficou surpreso ao ver isso. Eles não faziam ideia. Eles foram comandados pela Yartrey para trazer Draco aqui, um lugar onde eles nunca tinham estado antes. Percebendo isso, Draco se acomodou e olhou para a escuridão. Logo, uma forma saiu de lá, um homem bonito de meia-idade com feições élficas. Ao contrário dos outros, ele usava apenas um longo manto branco que não parecia manchado de sujeira. Sua pele brilhava com santidade. Draco jurou que se um couro angelical fosse adicionado, completaria a entrada perfeitamente. O elfo sorriu calorosamente para Draco, como se estivesse vendo um amigo de muito tempo atrás. Olá, Senhor Draco. Eu humildemente lhe dou as boas-vindas à morada dos elfos da floresta. A expressão de Draco mudou. O sujeito foi capaz de ver através de seu disfarce que nem mesmo Kyong-ki conseguiu detectar. Claramente, ele era uma potência que estava no mesmo nível de Richmond. Pensando nesse sentido, Draco tentou identificá-lo. Nome: Rei Elfo, Deus espiritual de rank 7 nível, 395 HP. 100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 
foi Kyong-ki, agora foi este rei-elfo. Essas potências não deveriam ser raras e evasivas. Por que diabos dois deles estavam presentes em uma missão única que só distribuía um baú do tesouro lendário? Veja a audácia desse sujeito. Apenas um item divino e agora baús de tesouro lendários, que você nunca tinha visto antes. Há apenas alguns dias, agora eram apenas. Draco se acalmou enquanto seu centro lógico processava a informação. Obviamente Kyong-ki e o Rei-Elfo existiam porque não eram inimigos. Na melhor das hipóteses, seriam partes neutras, a menos que fosse feita uma provocação direta. Na verdade, uma pessoa extremamente astuta perceberia que a sua presença era quase benéfica.
Eles começaram como neutros, o que significava que se o jogador em questão fosse inteligente o suficiente, essas entidades poderosas poderiam ser transformadas em aliadas. Não foi isso que Draco fez com Kyung-Ki. E agora, ele foi trazido aqui depois de derrotar o parasita que assolava Artrei. Espere. Como diabos essa entidade poderia não notar o parasita? A analogia da infecção em humanos só vale para os elfos da floresta, não para uma potência como o Rei Elfo. Este sujeito deveria ter sentidos muito mais aguçados do que qualquer controle poderia conceder a Draco. O Rei Elfo estava observando Draco com diversão durante todo esse tempo, rindo da rápida mudança de expressão em seu rosto. Quando a atenção de Draco voltou para ele, ele falou novamente. Eu sei que você tem muitas perguntas, então vou respondê-las para você. Meu nome é Rei Elfo, o que soa como um título, e é. Não sou uma entidade real, mas uma projeção do verdadeiro corpo do Elfo-Deus que recuou para os céus. Eu sou uma consciência remanescente que zela por todos os elfos, garantindo que eles não expirem injustamente. Não admira que Dorian Purple não ousasse tocar nos elfos. Eles tiveram um grande apoio. Ainda assim, havia algumas lacunas em tudo isso. Como poderia um remanescente de um deus permanecer neste reino? Draco perguntou desconfiado. O Rei Elfo riu novamente. Por que você está surpreso? Sua alma dracônica e olhos divinos também não são remanescentes divinos. Ou você achou que todo deus simplesmente fez as malas e deixou o reino? Draco ficou surpreso e então seu rosto mudou. Claro. Fazia sentido. Tanto a alma do dragão quanto os olhos divinos eram itens de fusão, o que significava que eram entidades vivas que pertenciam a seres vivos. Se os deuses tivessem realmente recuado para o céu, eles não deveriam existir. Até mesmo o mapa para o Vault of the Deep também era tecnicamente um remanescente divino. Draco poderia ser perdoado por não perceber isso, já que esse sujeito nem havia ganhado baús lendários, muito menos divinos em sua vida passada. O conhecimento sobre itens divinos era extremamente limitado no jogo e tudo que ele sabia era o que a igreja permitia que as pessoas soubessem. Draco sabia a resposta para sua próxima pergunta, mas queria ter certeza. Como é que você é mortal agora, em vez de ser divino? Isso se deve à limitação do mundo e à força do meu progenitor. Tanto sua alma dracônica quanto eu viemos de seres divinos, mas só poderíamos ser lendários neste mundo, na melhor das hipóteses. Deus que está acima de todos e abaixo de ninguém, para que o mundo não ouse suprimir o seu remanescente. Draco tinha adivinhado isso. Pelas descrições de ambos os itens, ele percebeu que provavelmente era devido a uma diferença no estado de ser que separava os remanescentes divinos em limites mortais. O Rei Elfo acenou com as mãos neste momento. Meu objetivo ao convocá-lo aqui não foi para perguntas e respostas, mas para recompensá-lo por seus esforços. Draco assentiu, mas fez uma última pergunta. Como o parasita passou despercebido? Ele redigiu isso com cuidado para fazer parecer que não estava questionando as habilidades do Rei Elfo, mas o Rei Elfo percebeu isso facilmente. Ele riu de uma forma purificadora de alma, fazendo Draco se sentir relaxado. Não aconteceu. Mas minhas limitações pessoais não me permitem interferir neste assunto. Só posso interferir quando aparecem ameaças intransponíveis para os elfos. No entanto, ameaças que podem ser tratadas por eles dentro do razoável são suas próprias provações. Draco entendeu o que o Rei Elfo quis dizer. Ele estava aqui para evitar que companheiros como Dorian Purple ou Kyong-Ki devastassem os elfos. No entanto, aqueles como os Orcs Verdes, ou mesmo o próprio Draco, eram desafios que deveriam ser capazes de superar sozinhos, ou quaisquer consequências seriam suportadas pelos próprios elfos. Draco abandonou suas perguntas e voltou seu foco para o motivo pelo qual o Rei Elfo o convocou. O que você acha do par da Dani? O Rei Elfo perguntou com um sorriso misterioso. Como Draco poderia não entender o que estava acontecendo aqui? Eu acho que é um belo caldeirão. Suas habilidades são quase divinas se considerarmos a eficácia e sua capacidade de crescer. Ele respondeu calmamente. Tudo bem, então será seu a partir de agora. O Rei Elfo afirmou com um sorriso. Draco sorriu enquanto os elfos atrás dele arrastavam o caldeirão até ele. Ele o colocou em seu inventário sem qualquer falsa modéstia, acenando para o Rei Elfo ao fazê-lo. Obrigado por sua gentileza, Rei Elfo. O que mais você queria que eu fizesse por você? Draco perguntou humildemente. Nada.
Só tenho mais uma pergunta para você. O rei-elfo sorriu levemente. Draco estava um pouco curioso, mas conteve-se. Por favor, pergunte. O que você acha do tiro com arco? Sobre tiro com arco. Foi uma pergunta tão aleatória que Draco teve que parar um pouco antes de responder com sinceridade de coração. Ele não se preocupou em tentar embelezar e exibir pseudo-inteligência com sua resposta. Acho que o tiro com arco é um campo de combate extremamente útil, que tem potencial, mas é muito limitante. A pessoa certa pode parar um exército com seu arco, mas a pessoa errada sentiria falta de uma preguiça dormindo bem na sua frente. O tiro com arco é mais fraco do que o combate corpo a corpo. Os elfos da floresta, que estavam atrás de Draco, mudaram de expressão ao ouvir isso. Afinal, o que ele disse estava certo. Eles eram arqueiros talentosos que podiam atirar melhor do que qualquer outro, mas temia mais combatentes próximos como Draco. Uma vez que a distância fosse reduzida, eles só poderiam deitar-se para serem mortos no laser do lutador corpo a corpo. No entanto, dizer isso diretamente na cara do rei-elfo foi um pouco. O rei-elfo apenas riu alegremente. Uma resposta astuta. Só por isso posso dizer que você lutou contra incontáveis arqueiros para poder chegar a tal conclusão. Claro. Draco lutou contra inúmeras pessoas de todas as classes, não apenas arqueiros. Sua guilda também havia comandado um batalhão de arqueiros, então ele precisava ter domínio do campo do tiro com arco de combate para liderar bem durante as guerras de guildas. Claro, seu batalhão não era dos melhores, longe disso. Nenhum de seus notáveis funcionários também era arqueiro. Por que você acha que tornei os elfos da floresta tão bons no tiro com arco? Ou, mais propriamente, como? O rei-elfo perguntou com um brilho penetrante nos olhos. Draco foi silenciado por isso, mas depois de pensar um pouco, um raio de nitidez disparou de seus olhos quando ele chegou à resposta. Você concedeu a eles uma característica única que lhes permitiu dominar o tiro com arco com pouco ou nenhum esforço. Draco respondeu com um olhar solene. Isso eu fiz. E agora você terá isso também. O rei-elfo gritou enquanto jogava fora o símbolo feito de cinza esbranquiçada. O símbolo pousou na testa de Draco e penetrou sua pele sem dor. No momento em que isso aconteceu, Draco sentiu uma estranha sensação de compreensão. A ciência do tiro com arco, que parecia tão elusiva para ele, agora parecia a mesma coisa que ensinavam na escola primária quando adulto. Parabéns por completar, item quest, Wood Elvis, recompensa. Caldeirão de classificação épica, Pardadino e habilidade passiva de classificação épica, Arqueiro onipotente, habilidade passiva classificação, épico efeito, maestria em tiro com arco. Não havia descrições complexas para o passivo, mas ter domínio ilimitado do arqueiro fez o coração de Draco bater forte. O benefício direto foi que, como acontece com a magia do fogo, ele poderia aprender e utilizar qualquer habilidade de arco e flecha existente. Um benefício indireto foi que sua habilidade com arco seria muito melhor e ele acharia mais fácil dominá-lo. Claro, a habilidade não o transformou na reencarnação de Legolas, mas ele era muito melhor que o arqueiro comum. O importante era sua capacidade de crescer e a velocidade disso. Ambos foram aprimorados ao máximo. Os elfos da floresta ficaram agradavelmente surpresos ao ver que seu rei favorecia tanto Draco. Isso deixou os já extasiados elfos muito mais apaixonados por sua existência. O rei-elfo sorriu e começou a desaparecer na escuridão. Pegue esses presentes e ajude meus filhos, se puder. Ficarei eternamente grato. Antes de desaparecer, ele parecia se lembrar de algo. Além disso, diga ao leão que o pai dele sente muita falta dele. Pediram-me para passar essa mensagem se algum dia o visse. O rei-elfo desapareceu completamente, deixando Draco perplexo. Esse sujeito. Ele não disse que não iria interferir, dando a ele essas guloseimas e dizendo a Draco para proteger seus filhos. Como Draco poderia não entender? Kyong-ki, que estava em outra parte da Artreia, tinha ambos os braços cheios de leoas satisfeitas que ronronavam de relaxamento e contentamento. Ele próprio estava se sentindo extremamente realizado na vida. Neste momento, se o ceifador viesse até Kyong-ki e pedisse que ele o seguisse para a vida após a morte, havia 90% de chance de ele ir. No entanto, quando sentiu a aura do rei-elfo, sua expressão mudou. Porra, tio Elfo Deus ainda está por aí? Droga, isso significa que meus cachorros saberão onde estou.
Porra! Kyong que estava muito infeliz neste momento, mas seu movimento acordou as senhoras adormecidas. Bonito Kyong, o que há de errado? Xiao Fei perguntou. Não querendo envolver essas adoráveis damas em tais questões, Kyong que sorriu. Eu estava me sentindo um pouco enérgico, Tei. As leoas ronronaram e atacaram novamente o pobre Kyong que, embora o sujeito definitivamente não estivesse reclamando. Draco foi levado para uma casa na árvore perto da Yatrei pelo elfo masculino. Os dois conversaram um pouco enquanto avançavam, discutindo o dao do tiro com arco. Ambos os lados lucraram com isso, pois ambos sabiam coisas que o outro não entendia. A casa na árvore para onde Draco foi levado era uma daquelas no topo das copas. Tinha formato pentagonal, muito parecido com a estética idealizada das casas medievais. Havia uma chaminé, duas janelas e uma porta. O design exterior não era nada sofisticado, mas dava uma sensação indescritível. Qualquer pessoa que fantasiasse retornar à era medieval acharia isso atraente. Não era pequeno, mas médio em termos de tamanho. Definitivamente era bom o suficiente para Draco usar enquanto digeria seus despojos. Ah, sim, a propósito, qual é o seu nome? Draco perguntou ao elfo masculino. Meu nome é Eukeritaro Marizon. Mas você pode me chamar de Omar. Ele respondeu com um sorriso. Certo, Omar. Obrigado por tudo, você tem sido de grande ajuda até agora. Draco deu um tapinha em seu ombro com um sorriso gentil. Ele passou a gostar do elfo honesto e de fala mansa. Omar sorriu de volta, mas o dele foi um pouco misterioso. Eu não acho que você me agradecerá em breve, Lord Drake. Depois de abandonar aquela frase enigmática, ele se virou e foi embora rapidamente, como se estivesse com medo de ficar perto de Draco por muito tempo. Omar puxou um arco e disparou uma flecha, com um fio preso na ponta. Quando ele agarrou uma árvore próxima, ele usou o fio para descer rapidamente até o chão. Draco descobriu que esta ação não parecia muito misteriosa para ele. Ele sentiu que poderia fazer o mesmo depois de um curto período de tempo. Balançando a cabeça, ele abriu a cabana e entrou. O interior também era caseiro e estereotipado, contribuindo para o ambiente geral do cenário. Viu que eram 5 quartos, uma cozinha com despensa, uma zona de refeições que também era a zona de estar, uma casa de banho, um escritório e um quarto. Os utensílios eram feitos de metal e Draco percebeu que estavam bem decorados. Draco fez uma nota mental para praticar sua culinária aqui e tentar subir alguns níveis no Tradeskill. Porém, quando ele entrou no quarto, Draco quase gritou. Dentro havia 20 mulheres élficas que olhavam para ele com intenções nefastas. Seus olhos mostravam uma determinação indescritível e um desejo perverso sem fim. Draco ouviu a porta atrás dele fechar silenciosamente e a chave ser girada ao ser trancada. Seu couro cabeludo começou a formigar, pois todos nem se preocuparam em se despir adequadamente, rasgando seus trajes com uma demonstração de força. Eles começaram a se aquecer, olhando para Draco como um pedaço de carne que estavam morrendo de vontade de mastigar. Draco recuou lentamente, mas ao andar de réu fez cair nos braços de uma mulher élfica, aquela que trancou a porta. Ela esticou os braços e agarrou seu torso com firmeza. Os outros começaram a se aproximar de Draco com sorrisos malignos e aquele que o segurava riu maliciosamente. Draco percebeu que estava preso. Ele ia ser fodido até a morte. Guild Wars capítulo 54, Paraíso de Draco 3, R18. Quando suas mãos imundas o tocaram, eles começaram a tirar a armadura de Draco. Ao contrário de como eles eram indiferentes com suas próprias roupas, eles eram muito mais gentis com as dele. À medida que tiravam pedaços de sua armadura, o corpo magro de Draco era exibido cada vez mais. Embora ele não pudesse ser descrito como musculoso, ele não parecia mais um macho magro. Draco não conseguia entender como sua armadura foi retirada tão facilmente. Se fosse um tipo ou armadura típica, isso seria compreensível. Mas esta era uma armadura sem classificação que tinha o embrião de uma consciência graças à infusão da alma do dragão. Quando ele pensou sobre isso, Draco foi atingido pela sensação surreal de que sua armadura estava se recusando a fazer contato visual. Ele quase podia ouvir isso dizer: "Este meu dono, eu me recuso a me envolver nesta crise. Se você conseguir sobreviver depois, poderemos continuar a pisar no mundo juntos." Traído. Draco se virou para a alma do dragão, mas o sujeito colocou uma venda nos olhos e enfiou os dedos nos ouvidos. Claramente,
Ele não estava disposto a se envolver nesse assunto também. Draco ficou sozinho, nu e fraco na frente de 20 mulheres que lambiam os lábios com brilhos intensos nos olhos. Quando seu pacote foi revelado, as 20 mulheres élficas congelaram. Suas expressões eram de perplexidade, pois nunca tinham visto uma vara tão maravilhosa. Oi, essa coisa realmente cabe? Essa rainha não está com vontade de ter minhas entranhas puxadas para fora, sabe? Contudo, estas raparigas em particular não precisam de ter medo. Seus quadris largos, coxas grossas e lindas aberturas nas coxas formavam uma combinação que lhes permitia encaixar esses paus impressionantes com muito mais facilidade do que o normal. A elfa de pele mais escura ajoelhou-se na frente de Draco, olhando para sua masculinidade com uma expressão fascinada e extasiada. Ela respirou o cheiro de seu membro, seu rosto ficando ligeiramente intoxicado por causa disso. Draco não era um maníaco por limpeza, mas sempre fazia questão de manter seus órgãos genitais limpos sempre que possível. Foi uma característica inculcada nele por Maria, uma característica que ele nunca poderia quebrar. Sentindo seu hálito quente e absorvendo sua expressão encantada, o membro flácido de Draco começou a ficar atento. As mulheres élficas sentiram um desejo ainda mais intenso ao contemplarem essa visão. Duas das garotas foram para cada lado de Draco e começaram a beijar e lamber suas orelhas. A que estava atrás dele começou a acariciar suas costas enquanto esfregava o peito nele. Embora ela, assim como todos eles, tivesse um tamanho de peito muito discreto, ela não era totalmente plana em si. Além disso, acreditava-se que as meninas com seios menores tinham mamilos muito mais sensíveis, e a maneira como essa fêmea élfica em particular estava ofegante parecia ser verdade. As três garotas que estavam ajoelhadas diante do pau agora duro de Draco se entreolharam e assentiram. Então, eles levaram seu membro para a boca, aquele com a pele mais escura pegando a cabeça de seu pênis enquanto os outros dois pegavam cada lado de seu eixo. A boca de Draco caiu em quando ele sentiu isso. Ele era do tipo que se limitava a encontros sexuais individuais e o pior que tinha feito era um menage à trois. Ter mais de duas bocas chupando seu pau era uma sensação inimaginável. A química entre as meninas foi perfeita. Cada um deles se movia com um ritmo definido e confortável, fazendo com que Draco sentisse uma quantidade incompreensível de prazer intenso a saltar seu pênis. Cada vez que eles subiam e desciam em seu eixo, o ritmo aumentava. Foi incrível para Draco e ele cometeu o erro de gemer um pouco com isso. Uma das mulheres que estava se esfregando ali aproveitou a oportunidade para tapar a boca de Draco com a dela, beijando-o com um desejo fervoroso. Draco estava sentindo uma ampla gama de sensações. Suas costas estavam sendo acariciadas por mãos macias e seios macios. Suas orelhas e seus mamilos estavam sendo lambidos. Sua boca estava sendo violada por uma mulher que tinha gosto de fruta fresca. Seu pênis estava sendo devorado por três bocas diferentes ao mesmo tempo. Draco nem sabia o que estava sentindo, mas estava eufórico. Ele nunca foi de procurar orgias, mas agora percebeu que estava perdendo. Logo, suas pernas começaram a tremer um pouco ao sentir o prazer se intensificar. Ele sentiu um líquido bem quente subindo lentamente por sua uretra, ganhando impulso enquanto esperava o momento certo para estourar. As meninas, vendo que ele latejava tão forte, sentiram a excitação tomar conta delas. Eles aumentaram o ritmo e começaram a massagear seus testículos, levando Draco ao clímax quase instantaneamente. A garota de pele escura que estava chupando sua ponta não era egoísta. Ela removeu os lábios e permitiu que o esperma de Draco banhasse a si mesmo e as suas irmãs com sua essência maravilhosa. Assim que sentiram o cheiro daquele cheiro masculino de sêmen, seus hormônios começaram a se enfurecer violentamente e seus desejos foram ampliados. Ainda mantendo aquela posição, uma das garotas de pele mais clara parou na frente de Draco. Duas outras garotas abriram seus braços com sorrisos conhecedores, enquanto a que estava atrás dele apoiou suas costas adequadamente. A garota elfa da floresta de pele clara se inclinou, exibindo sua bunda incrivelmente gorda e grossa para Draco. Sua pele estava impecável e sua vulva era do tipo botão fechado, trazendo Draco, que estava descendo lentamente, de volta ao poder. Ela colocou o pênis dele sobre a fenda de sua bunda e apertou as nádegas. Curvada assim, ela começou a subir e descer seu pênis, usando a carne de sua bunda para estimular Draco. O prazer era grande,
Mas foi o efeito visual de ver a bunda grossa e macia dela agarrando seu pau e acariciando que fez Draco sentir uma sensação intensa. Os seus olhos eram incapazes de deixar o rabo gordo dela comer-lhe a pila, fazendo-o ofegar com um êxtase de regresso. A própria garota estava se sentindo ótima. Provocar uma vara tão grande com sua bunda fez ficar embaraçosamente molhada, pois era tudo o que ela podia fazer para evitar forçá-la dentro dela. Ela queria ser devastada e inseminada por esse pau, mas tudo teve seu tempo. As outras garotas olhavam com inveja e luxúria, aguardando pacientemente sua vez de serem preenchidas com esperma. A elfa de pele clara aumentou seu ritmo e até girou e balançou a bunda enquanto provocava Draco. Se começou a gemer quando seu eixo passou por sua estrada secundária, estimulando-a de uma forma que ela achou intrigante. Ela não tinha pensado que tal lugar pudesse ser bom, mas percebeu que poderia gostar mais daquele lugar. Draco percebeu que não aguentava mais. Pela segunda vez em menos de 5 minutos, ele liberou uma pesada carga de sêmen que jorrou nas costas da garota elfa que o provocava, enquanto ela gemia de felicidade. Sentir o sêmen escaldante cobrindo suas costas a fez sentir-se em êxtase. Draco ofegou levemente desta vez. O recurso de orgasmo foi um pouco quebrado nas primeiras atualizações, permitindo que Draco ejaculasse enquanto seu cérebro pudesse lidar com a estimulação intensa sem desmoronar. A garota sabia que sua vez havia chegado e ela cedeu seu lugar para outra mulher élfica, que era uma garota de bronzeado médio. Essa garota ficou em uma posição semelhante à anterior, mas não brincou. Ela inclinou o pau ainda duro de Draco na entrada de seu canal, empurrando-o lentamente enquanto se empurrava sobre ele. Draco só conseguiu cerrar os dentes ao sentir o intenso estímulo de separar suas dobras. Ela estava extremamente apertada, mas sua boceta foi capaz de engoli-lo facilmente e se adaptar ao seu formato. Não foi tão rápido e exagerado como com Zayn, mas esses elfos da floresta evoluíram claramente de uma forma que lhes permitiu extrair o sêmen mais facilmente possível. Depois que ela engoliu toda a vara de Draco, um feito que chocou tanto os elfos que observavam, ela e Draco, ela começou a se mover lentamente para cima e para baixo em seu eixo. Ela ficou maravilhada com o quão agradável era um pênis humano comparado ao de um elfo. Os homens élficos eram muito raros e poucos. Eles tinham fracas proezas sexuais, mas seus paus não eram nem um pouco minúsculos. Ainda assim, não se comparava ao de Draco, que era duro, quente e latejante. Ela moveu a bunda para frente e para trás, permitindo que seu pênis gordo batesse em seu colo do útero uma e outra vez. Ela gostou bastante desse sentimento, embora a maioria de suas irmãs provavelmente não gostasse. Cada vez que ele batia em seu colo do útero, ela sentia algum líquido escorrendo dentro dela, que era o líquido pré-precipitado de Draco. O próprio Draco estava rosnando profundamente. Se assistir a garota elfa anterior esfregar seu pau com sua bunda gorda foi exemplar, ver esta engolir seu pau com sua bunda igualmente enorme foi ainda mais estimulante. Cada vez que ela envolvia seu pênis ao máximo, sua bunda colidia com suas coxas. Quando o fizeram, ondulou como as ondas do oceano, fazendo Draco ofegar de forte desejo. Durante o sexo, o que a maioria dos caras pensava era em como se conter para prolongar o prazer. Draco, entretanto, ficou impressionado com o raro desejo de encher essa garota com tanto de sua semente que ela se afogaria nela. Quando esse pensamento passou por sua mente, ele sentiu o sêmen subindo em seu eixo. No entanto, ele sentiu que não era suficiente. Ele cerrou os dentes e se conteve, permitindo que mais sêmen se reunisse e ganhasse impulso. A elfa, que não tinha ideia do tipo de problema que havia provocado, ergueu um pouco a parte superior do corpo e agarrou o torso de Draco, que estava atrás dela, para se equilibrar. Ela aumentou o ritmo e sentiu seu canal começar a formigar. Ela também sentiu o início de um orgasmo, já que as batidas e devastação de Draco em seu canal eram muito prazerosas para ela se conter. Cada movimento que ela fazia a aproximava cada vez mais de seu êxtase. Ela não percebeu um brilho maligno nos olhos de Draco, o que deveria tê-la feito sentir preocupação e receio. Eventualmente, Draco sentiu que não conseguia mais segurar, liberando sua carga acumulada nela com um vigor incomparável. A pobre garota elfa que estava montando sua grande vara com uma expressão de êxtase teve sua expressão mudada ao sentir aquele líquido quente explodindo dentro dela com tanta força. Ela gritou de prazer enquanto o sêmen enchia seu útero até a borda, seu calor e espessura fazendo-a sentir-se arrebatada.
Seus olhos quase rolaram para dentro de sua cabeça quando sua saliva começou a vazar de sua boca. Suas pernas tremeram quando uma chuva dourada irrompeu de seu lugar especial, cobrindo o chão com sua majestade. Depois de ser preenchida e ter orgasmo, ela caiu no chão derrotada, sua consciência claramente perdida no momento. As outras meninas viram isso e sentiram uma mistura de apreensão e interesse. Eles queriam ser fodidos assim, mas estavam com medo de que o estímulo pudesse ser demais. Draco, que agora estava mais lúcido, libertou-se do aperto em que foi colocado. Ele agarrou uma das elfas bronzeadas e a jogou na cama. Então ele pulou sobre ela e abriu suas pernas, observando sua vulva ligeiramente fechada. Com um sorriso malicioso, ele a perfurou com seu pênis, certificando-se de ir até o fim nela. A pobre elfa se debateu na cama enquanto seu canal quente e úmido era invadido por um pau enorme. O prazer da penetração repentina foi demais para ela e ela gritou de felicidade. Draco não parou. Ele começou a empurrar em seu canal apertado em uma posição missionária, mergulhando seu pênis nas profundezas dela em um ritmo rápido. A infeliz garota que estava pressionada embaixo dele parecia oprimida ao ser devastada pelo membro de Draco, com as pernas penduradas no ar enquanto ele batia em seus quadris. Suas mãos tentaram agarrar algo para salvar sua vida, mas ela não conseguiu agarrar nada útil. Ela só pôde receber seus impulsos poderosos enquanto seus olhos lentamente ficavam fechados e atordoados, uma expressão de tolice em seu rosto. Ela começou a rir de uma maneira boba, pois o prazer de ser destruída por um idiota assim logo superou seu senso de razão. Como a garota diante dela, ela liberou uma chuva dourada de misericórdia enquanto gritava de prazer, mas Draco não terminou com ela. Ele levantou os quadris um pouco mais alto e começou a empurrar para baixo com força esmagadora. A mulher élfica embaixo dele não conseguia mais sentir sua cintura, ela apenas gemia alto toda vez que Draco empurrava em seu canal. Draco bateu nela assim por 10 minutos inteiros antes de liberar sua carga nela, não a enchendo até a borda como o outro, mas definitivamente fazendo-a sentir sua semente chapinhando dentro dela. Nesses 10 minutos, ela teve orgasmo 3 vezes. Ela agora era uma confusão inconsciente de felicidade e felicidade. Draco a levantou da cama e a colocou de lado gentilmente. Então ele se virou para as garotas restantes que olhavam para ele com expressões hesitantes. Ele torceu o pescoço e flexionou os ombros, olhando para eles com um sorriso de lobo. Ele caminhou até uma das outras garotas elfas de pele clara e a agarrou. Ela foi jogada na cama, mas desta vez de frente. Draco saltou sobre ela e ela sentiu sua vara começar a pressionar seu canal. Sua boceta molhada ficou ainda mais molhada enquanto ela meio temia e meio desejava a penetração que se aproximava. Com um grito, ela agarrou os lençóis enquanto Draco batia nela sem parar por um segundo. Ela sentiu todo o seu abdômen sendo reorganizadas pelo pau gordo de Draco e ofegou com uma expressão atordoada. Draco, aliás, começou a bater nela assim. Ele se arrependeu um pouco de ter escolhido essa posição, porque ele permitiu ver seu pau perfurando sua bunda gorda e entrando em seu canal. Na posição missionária, esta visão não era o ponto focal, portanto a estimulação visual não era tão forte. Mas agora, com essa posição óssea propensa, ele sentiu uma sensação forte que o fez gemer. A estimulação visual era importante para os caras durante o sexo e mesmo os caras com maior resistência sexual podiam liberar em 2 segundos com seus recursos visuais preferidos colocados na frente deles. Draco bateu em sua boceta com intensidade exponencial, pois sabia que o seu tempo era limitado quando era brindado com tal visão. A garota abaixo dele não foi capaz de pensar antes que sua chuva dourada explodisse. Isso acontecia porque o pau de Draco estava atingindo pontos que ele não deveria tocar nesta posição, levando-o ao orgasmo rapidamente. Draco não reconheceu a situação dela, em vez disso motivou a pressioná-la com mais força. Suas pernas se curvaram atrás dela e ela agarrou os lençóis embaixo dela com força. A cama começou a ranger e tremer com a força das batidas de Draco. A infeliz garota elfa sentiu seu traseiro ficar dormente enquanto seu canal era devastado por Draco. Seu colo do útero era a última linha de defesa de seu útero. Se não fosse por isso, ele perfuraria seu útero e a destruiria totalmente. Draco, que não conseguiu mais se conter depois de ver a bunda dela batendo palmas com suas batidas, perfurou-a profundamente, até mesmo separando um pouco seu colo do útero.
Isto permitiu que a abertura do seu pênis penetrasse no útero dela e o seu esperma fosse derramado diretamente naquele local com força máxima. Como a pobre garota poderia lidar com um estímulo tão intenso? Ela gritou até que sua voz ficou rouca enquanto ela gozava novamente, sua mente escurecendo com estimulação intensa. Draco riu quando saiu de cima dela e carregou seu corpo inerte para fora da cama. Sua expressão feliz combinada com aqueles olhos e aquela boca babando fez as outras garotas sentirem medo. Eles provocaram uma fera. Ele não estava preso aqui com eles, eles estavam presos aqui com ele. Draco agarrou duas garotas desta vez, jogando-as na cama. Ambos foram obrigados a deitar-se de costas, um perto da cabeceira da cama e o segundo perto dos pés. Draco mergulhou com a língua na boceta da garota perto da cabeceira da cama, sorvendo-a como se fosse sua última refeição. Ele colocou seu pau no rosto da garota perto do pé, mergulhando em sua boca. A que estava perto de cima estava tendo sua boceta comida enquanto a que estava perto de baixo estava tendo seu rosto fodido. Draco mergulhou a língua em seu canal e lambeu suas paredes como um homem faminto, fazendo agarrar a cabeceira da cama enquanto gemia alto. Draco não a devorou lentamente, mas rapidamente saboreou sua vagina por completo. A que estava perto de baixo, que estava com a boca devastada, brincava com o peito e o clitóris enquanto o pênis de Draco perfurava sua garganta. Seus olhos estavam vidrados e sua respiração era irregular. Mesmo enquanto brincava consigo mesma, ela gostava da sensação de ter a garganta devastada daquele jeito. Aquela que estava tendo sua boceta devorada também começou a esfregar seu peito sensível por conta própria e até começou a se contorcer e a gritar quando Draco beliscou seu clitóris com os dedos, ainda mantendo seu ritmo intenso. Ambas tiveram orgasmo com orgulhosas chuvas douradas, compartilhando sua feminilidade com o ambiente. O que estava abaixo de Draco, que estava se empanturrando de seu pau, havia desmaiado devido à sobrecarga de sêmen. Aquele que foi comido ainda estava lúcido e Draco trouxe seu pênis ainda ereto para o canal dela. Enquanto ele enfiava seu pau nela e ela gritava, ele se virou para as meninas elfas restantes e apontou para elas com um sorriso maligno. Você é o próximo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.